Olá pessoal, boa noite. Tudo bem? Eu vou colocando aqui o tema para a gente começar. Então hoje a gente vai ter. A Maria já chegou. Hoje a gente vai ter uma convidada, né, especial para a gente falar sobre alimentação. Enquanto a Maria tá chegando, eu só vou lembrando, né? Oi, Mari. Boa noite. Então, só assim, informando para o pessoal, né, assim, que a gente está nesse bloco, né, de lives sobre o mundo pós-pandemia, trazendo meio que reflexões, né, do que a gente pode fazer no nosso presente para criar um futuro diferente, né? Então, a ideia é trazer essa noção, né, de plantio mesmo, que a gente faz aqui hoje, a gente pode, né, colher no futuro. Então, esse mundo pós-pandemia seria construído por todos nós, né, com diversas ações. E aí hoje, né, semana passada a gente falou da saúde integral e hoje a gente vai falar sobre alimentação consciente, porque tem tudo a ver, né? Semana passada a Paulinha ainda tocou em alguns pontos sobre alimentação e hoje a gente vai falar um pouquinho mais a fundo. E hoje a gente tem Mariana Andrade, né, como nossa convidada, nutricionista maravilhosa, minha amiga pessoal. Então, assim, já agradeço de antemão, né, Mari, pela sua participação, por você ter aceitado estar aqui com a gente. E aí a gente começa, antes de te passar a palavra, a gente começa normalmente fazendo uma leitura de um livrinho, né, para harmonizar, para a gente, enfim, entrar no clima, e depois a gente começa, tá? Então eu vou fazer a leitura aqui. A mensagem o livro, na verdade, é Lições para o Alto Amor. E a mensagem que eu abri é do título Cuide de si mesmo. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. De Romanos, capítulo 12, versículo 11. Perante o coração repleto de anseios nobres, você se defronta com as sombras que amarguram seu coração. Conflitos e descuidos, lapsos morais e condutas infelizes subtraem o vigor do idealismo renovador em você. Atente nessa hora para o ritmo natural que deve impor as suas mudanças interiores. O ato de evoluir não se faz em saltos repentinos e gloriosos. Passo a passo, busque a sua melhora. Dia após dia, aprenda a conviver pacificamente com suas imperfeições. O desgosto consigo mesmo deve ser apenas estímulo para a autoavaliação e a corrigenda, jamais se tornando atitude crônica de punição e insatisfação. Na hora das falhas lastimáveis que gostaria que não fizessem mais parte de sua vida, recorda Pedro perante o descuido da negação ao Mestre Jesus. Apesar da queda, o apóstolo se recompôs e serviu até os últimos instantes de sua vida, porque entendeu a lição do alto amor e do alto perdão. Acredite na força imbatível de sua sinceridade e receba com amorosa aceitação as faltas que ainda não conseguiu vencer. Super pertinente. Super, eu inclusive rascunhei umas coisas aqui, coloquei algumas palavras. Então, deixa eu me chegar, né, oficialmente. Boa noite, galera. Liz, uma amiga irmã, como a gente costuma dizer. Então, eu tenho certeza que o papo vai ser muito legal e eu agradeço, né, já o convite para falar sobre um tema que é sempre muito importante para mim. E quando Liz deu essa passagem, eu vi o quanto ela tem relação com o que eu acredito de fato de alimentação consciente. Né? Então, eu anotei algumas coisas aqui bem pontuais, mas eu acho que a gente pode até explorar se for o caso. O primeiro é o ritmo natural das coisas, e respeitar o ritmo natural do nosso corpo, ter a paciência, né? Do passo a passo, um passo de cada vez. Quando a gente pensa em alimentação, as pessoas tendem a buscar uma perfeição, né, imediata, sem dar tempo para a gente se adaptar aos processos. E outra coisa que acontece muito é a não aceitação das possíveis falhas e a
condição e um julgamento diante de coisas que alguém disse que era errado, né? E as pessoas começam a se punir por causa disso. Então, eu acho que são pontos bem bacanas para a gente trazer para o aspecto da alimentação consciente. Ótimo, perfeito. Várias conexões mesmo. E aí, eu já começando, né? Você pode explorar na medida, né? Assim, a gente deixa você super à vontade, as pessoas também, para quem não está acostumado a estar aqui com a gente também responde perguntas, gente, então se vocês quiserem perguntar, enfim, né? Interagir, fiquem à vontade. Então, e aí eu queria já fazer uma pergunta, assim, né? Que na verdade é uma reflexão que sempre vem na minha cabeça, que sempre tem vindo ultimamente, assim, por que se alimentar, né, se tornou algo tão complexo? Porque quando a gente para pensar, é algo tão simples, né, tão inato do ser humano, a gente busca o alimento para nutrir o nosso corpo, para ter energia, para desenvolver nossas atividades. E por que hoje tem tantas dúvidas? Por que as pessoas assim estão tão perdidas, né? De onde que vem essa, sei lá, essa falta de noção mesmo, assim? De onde é que vem? De onde que você acha que, né, vem essa complexidade de se alimentar? Eu acho que é uma resposta complexa também para o tema e pode ser meio contraditório até. A gente quer simplificar algo que é complexo, e nessa ideia de simplificar, tem o certo e tem o errado, tem o que é saudável e o que não é saudável. E eu acho que nessa ideia de tentar categorizar as coisas, nesse sentido, as pessoas deixam de entender ou de perceber que a alimentação é algo extremamente complexo e que não vai ter uma regra que simplifique as coisas. Então, ao meu ver, Liz, o que acontece? As pessoas hoje em dia têm muita informação, essas informações são regras que são ditas por aí, então não pode comer pão de noite, não pode tomar leite, não pode comer açúcar, não pode. Então, existem tantas regras que foram criadas no intuito de dizer o que é certo e o que é errado, que não considera a complexidade do ato de se alimentar, dos aspectos sociais, culturais, etc., que as pessoas começam a ficar tão perdidas diante de tanta informação, de olhar informações que foram ditas de forma externa e deixam de pensar o que para ela faz sentido. Né? Então, uma das coisas que eu falo muito é: o que eu falo para você faz sentido? Então, às vezes, você pega uma informação que você lê na internet e não tem nada a ver com a sua rotina, com o que você gosta, com o que você sempre viveu da vida em relação à alimentação. E aí você começa a duvidar de coisas que eram bobas. Então, a partir do momento que existe uma regra para comer de horário, a gente se desconecta da consciência do comer natural, que é: eu estou com fome mesmo? Tem uma hora que eu preciso comer? Como é que eu faço isso? Então, eu acho que do ponto de vista biológico deveria ser simples. Tenho fome, vou comer para alimentar o meu corpo da forma mais natural possível. Mas quando a gente tem outras informações que confundem esse simples ou que tenta simplificar coisas que são mais complexas, eu estava falando com uma paciente mais cedo, ela fez: porque quando eu estou na casa da minha avó, eu não consigo me controlar, parece que tem uma coisa psicológica. Eu fiz: mas tem o amor dessa avó, o fast food, o ambiente familiar, as memórias que a comida traz. Então, eu acho que são dois pontos, né? Não sei se estou me fazendo clara, mas de um ponto de vista é completamente simples, que é comer, me nutrir e fazer o meu corpo ficar bem. E do outro ponto de vista é complexo, de que existem sentimentos, costumes, hábitos. E aí a ideia das informações é que é simplificar os aspectos mais abrangentes da alimentação, como se houvesse o simples do certo e do errado, do saudável e do não saudável. E no final das contas tem muita informação e pouco conhecimento e pouco autoconhecimento quando a gente fala de alimentação. Então eu acho que um pouco da resposta está aí. Não, perfeito. Isso que você falou, né, dessa falta de autoconhecimento. A gente, nas lives todas aqui, né, falando de espiritualidade e tal, a gente sempre fala da importância da gente se conhecer. E na alimentação não é diferente, né? A gente também precisa se conhecer o que faz bem para o nosso corpo, o que não faz, né? Qual é o efeito de cada alimento. E eu acho que também é reflexo, né, dessa falta de conexão consigo. Dentro da nossa sociedade hoje, a gente está vendo que as pessoas não sabem mais o que faz bem para si em nenhum aspecto, não só na alimentação, mas em nenhum aspecto, né? Então, é importante que a gente faça esse caminho mesmo para si,
né? Se voltar para cada um de nós, se voltar para si mesmo, né? E buscar essas respostas. E aí a gente, enfim, eu acabei nem trazendo essa parte do... O que você acha, Mari, que é a alimentação consciente? O que é a alimentação consciente para você, assim, na sua compreensão? A gente tem várias definições, né? Enfim, mas para você. Eu acho que a alimentação consciente exige o autoconhecimento e você exercer esse autoconhecimento como uma forma de autonomia. Então, eu já vi erroneamente as pessoas falando, faça escolhas conscientes, no sentido de que você tem uma maçã e um brigadeiro. Faça escolhas conscientes pela sua saúde, tipo, escolha a maçã. Escolher a maçã não é uma escolha consciente. A escolha consciente é, eu tenho uma maçã, eu tenho um brigadeiro. Qual o momento que eu acho que vale a pena comer o brigadeiro? Por que eu comeria essa maçã? Por que eu não comeria o brigadeiro? Eu posso comer o brigadeiro sem culpa? Eu acho que a consciência está na nossa capacidade de fazer escolhas que dependam muito mais da gente do que fatores externos. Então, eu acho que tem relação com isso, da gente se conhecer melhor e ter a consciência de fazer uma escolha que não seja impulsionada pelos fatores externos, pelo ambiente, pelo que dizem, né? Então, esse exercício de ter uma alimentação consciente, de sair do piloto automático, é um processo, é um passo a passo que exige um certo treino, né? Quantas vezes a gente coloca no prato uma comida que a gente nem sabe a quantidade que a gente quer mesmo. Ou porque a gente come porque deu meio-dia, está na hora de comer. A gente nem se questionou se de fato faz sentido comer naquele horário. Então, você está num ambiente, está todo mundo comendo, alguém te serve comida, você simplesmente aceita. Onde é que está a consciência nesse processo? Onde é que está a sua autonomia de pensar, de refletir, né? O que eu quero, o que eu não quero, por que eu não quero? Então, eu acho que a consciência vem desse sentido, de uma clareza nas escolhas e que essas escolhas estejam muito mais ligadas aos seus aspectos do que o que dizem, ou o que mandam, ou o que definem como certo. A Sophie Deran, ela tem uma definição lá, né, de alimentação consciente como aquela questão muito ligada ao mindfulness, que a gente já até falou aqui sobre isso, né, a presença, estar presente, na hora do alimento, olhar para o alimento e sentir, né, buscar sentir o sabor da preparação, tentar identificar os alimentos que estão. Então, assim, estar de fato presente, acho que isso também ajuda, né, nesse processo de tomar consciência, porque a gente, e é isso que você falou, né, assim, é um processo mesmo, e retomando as falhas, né, da mensagem inicial. Então, vão ter falhas nesse processo, vai ter dias que você não vai nem lembrar de estar presente, você só vai comer porque está com muita fome ou porque está estressado, né, mas a gente lembrar desse processo, e aí a Camila está aqui falando, será que realmente você precisa de comida naquele momento? Exatamente, às vezes, né, Marita trouxe isso também, então assim, às vezes a gente nem tá com fome, mas vou comer pelo condicionamento do horário, das pessoas ao meu redor, da circunstância, enfim, né? Então a gente tem muito, e isso tem muito a ver, né? Assim, os condicionamentos, como a alimentação que você falou, é muito complexo, tá realmente disseminado, é social, né? Então ninguém vai comemorar alguma coisa sem ter uma comida, sem ter um buffet, né? Sem ter alguma coisa para servir, tem que ter, mesmo que seja um momento, né, que não tem nada a ver com alimento às vezes, mas as pessoas, isso faz parte, né? Essa é uma coisa que, assim, particularmente me dói muito é ver pessoas indo para festas ou eventos sociais e estão num nível de privação tão grande consigo que, tipo, levam a marmita para só comer aquilo que está no controle, sabe? Assim, isso é uma coisa que me deixa triste mesmo, assim, do nível de desconexão de tudo, né? Assim, do que faz bem. E eu acho que tá distorcido, né? De celebração. Sim. E eu acho convívio, que tem né? os dois extremos. Eu acho que os dois extremos, sabe, Liz? Um extremo tá aquela pessoa que leva a própria marmita para se manter no controle e deixa de usar aquele momento de confraternização. E a outra pessoa que naquele momento de confraternização não cogita estar num lugar e não está o tempo todo comendo. Porque ela está habituada a ir para a festa para comer. Então, será que não tem um meio termo? Será que a consciência não está nesse meio termo? Então, eu estou numa festa, eu estou conversando com as pessoas, eu quero um brigadeiro, eu vou fazer outro, eu estou ali, né? É diferente você não poder comer nada ou você passar o tempo todo comendo porque aquilo dali é a sua oportunidade, né, de estar diante da comida. Então, a consciência está
desse caminho do meio, sabe? Uhum. Então, eu acho que é muito difícil as pessoas conseguirem fazer escolhas e dizer não também, sabe? Então, eu acho que tem os dois processos. Ou aquela pessoa que acha que ela não tem a possibilidade de fazer escolha. Se eu estou no aniversário, eu tenho que comer todos os doces, o pãozinho, o brigadeiro, né? Ou se ela está num nível de controle que, para eu me manter desse jeito, né, eu tenho que estar restrita ou não ir para eventos sociais, porque eu não vou poder comer. Né? Então, precisa ter essa consciência de entender qual é o seu caminho, qual é a melhor forma de você se comportar dentro dos ambientes de um jeito que não te faça mal. Né? E eu acho que nesses dois extremos alguma coisa está errada. Sim, com certeza. Um outro aspecto que para mim é forte assim nessa questão do consumo consciente é assim, hoje em dia a gente está vendo, né? A própria pandemia, a gente também já discutiu isso na live aqui, é reflexo da nossa relação desequilibrada com o meio ambiente. Né? Então, quando eu, Lissandra, penso em consumo consciente, eu sempre tendo a associar agora, né, mais do que nunca, assim, a como a minha alimentação, né, como aquele ato ali de me alimentar vai impactar no ambiente, né? A gente tem aí vários, né? Não sei se você quer comentar alguma coisa assim, mas o quanto que o nosso, né, momento de alimentação ele também pode ter um impacto maior ou menor, Com né, deletério ou certeza. não, sobre o ambiente. Eu acho que nesse ponto a gente pode pegar diferentes aspectos da alimentação, né? Se a gente for pensar, por exemplo, da alimentação em termos de consumir menos industrializado, né? Quando você come, sei lá, uma lasanha industrializada, você tem um processo de industrialização que exige a industrialização daquela lasanha, a fabricação daquele papel, daquele plástico que está junto com o papel, né, do próprio processo de criar o animal que vai para ali. Então, dentro da indústria alimentícia, tem todas as outras indústrias que estão, né, se nutrindo daquele processo. Então, quando você compra um alimento ultraprocessado, ultraindustrializado, você tem um impacto, né, dessa questão de industrialização, de embalagem que você gera. Quando você consegue voltar um pouco mais, né, aproximar mais, de você comprar de um espaço que está mais próximo de você. Então, você tem a questão de a própria logística de distribuição desses alimentos, a sustentabilidade daquele momento. Se a gente conseguir um pouquinho mais perto, né, de produtores orgânicos, produtores locais, então eu acho que são pequenas partes de um caminho que todas vão se ligar com a sustentabilidade. Então, se a gente tem um consumo mais sustentável, a nossa alimentação também tem um impacto na quantidade de lixo que a gente gera ou na quantidade de componentes que a gente mobiliza para isso chegar até aqui. Então, será que não é mais interessante, tanto do ponto de vista de sustentabilidade, como do nosso corpo, né? Comprar algo que é natural daqui, do que pegar uma fruta goji berry lá importada da China? Será que a gente precisa pensar nisso? Né? Então, eu acho que tem esses pontos, né? Do alimento industrializado, do alimento, né, mais próximo da questão do agricultor, e tem outras vertentes que podem entrar nesse processo também, né, do planeta, né, de um consumo menor de carne vermelha. Então, eu particularmente não sou vegetariana, né, mas eu acredito que todo mundo pode ter algum tipo de redução nesse sentido que pode ajudar. Então, eu vi uma palestra que fez uma certa analogia, né? Então, você imagina que se 30 pessoas resolvem cada dia, uma vez, né, na semana, elas deixam de comer carne, é como se alguém tivesse se tornado vegetariano nesse processo, né? Então, tem várias campanhas nesse sentido, né, da Segunda Sem Carne, que eu acho muito legal para a gente reduzir o impacto ambiental e para a gente experimentar novos sabores. Quantos dias tem na sua vida que você não passou um dia sem comer carne? Não passou um dia sem comer um derivado animal? Quantas coisas você deixou de experimentar porque está sempre um pedaço de carne no seu prato? Então, eu acho que esse processo de impacto pequenininho, mas que tem um impacto global importante nesse período de pandemia, também vale a pena, porque os nossos atos, né, vão refletir mais ou menos no quanto a gente está descuidando, né, desse planeta ou nesses aspectos. Eu acho que a alimentação é um ato de cuidado, de autocuidado, de cuidado com o outro e de cuidado com o mundo.
Então, Sim. eu sou contra as coisas radicais, mas eu acredito que todo mundo pode fazer um pouquinho, né? Então, eu acho que sim, a gente fazer escolhas pode ter um impacto muito importante nesse mundo que já está bem bagunçado, né? Demais. E isso que você falou aí é bem importante também, né? Assim, a questão do equilíbrio. Então, tipo, eu não preciso parar de comer carne, né? Tem muitas pessoas, assim, que, pela questão religiosa, né, deixam de comer. E aí também tem um lado de que, assim, acho que não vale a pena, às vezes, a pessoa parar de comer. Eu sempre brinco, tipo assim, não adianta você parar de comer se toda vez que você passa na frente de churrascaria, você fica salivando, desejando aquela coisa, sabe? Tipo assim, qual é o sentido de você tá desejando tanto? Às vezes basta isso que você falou, reduzir um pouco o consumo, se abrir, né, para conhecer outros sabores, outras possibilidades, né? O que seria um prato sem carne, né? Às vezes eu acho que às vezes a gente está tão condicionado a ter a proteína lá como a maior parte da nossa alimentação que a gente simplesmente deixa de conhecer tantas outras opções, né? Assim, em geral, as pessoas quando começam a conhecer as pessoas que comem vegetais, enfim, nossa, eu nem imaginava, né, que poderia ser tão variado. Nossa, não tô nem sentindo falta de carne. A gente sempre ouve relatos desse tipo, porque muitas vezes a gente Exatamente. não está aberto a novidades, digamos assim, né? E aí a gente pode fazer esse processo respeitando o que é natural nosso, né? Então a gente pode sim. Não precisa ser uma regra, não precisa ser toda segunda-feira, mas será que de vez em quando não dá para se propor experimentar alguma coisa nova? Né? Então, eu acho que os rótulos, né? Então, uma pessoa, eu já tive paciente no consultório que, por exemplo, chegou no impulso de dizer, ah, eu vou ser vegetariana, e depois de um tempo, ela não deu conta do rótulo, né? Porque ela falava para todo mundo que ela era vegetariana, e em dado momento ela teve vontade de comer carne, mas o julgamento das outras pessoas que ouviram ela em algum momento que ela era vegetariana, assim, mas você não era vegetariana? Então, assim, às vezes a gente impõe um rótulo que às vezes dificulta o nosso processo. Se você disser, não, hoje eu não estou afim de comer carne, é diferente de você se rotular como vegetariana, porque às vezes você quer antecipar um processo que para você ainda não é natural. Você ainda tem vontade de comer carne, você ainda saliva, você ainda tem seus desejos, você ainda tem sua vida social. Então, eu Sim. acho que é um cuidado, sabe? Para a gente não apressar as coisas e não querer impor rótulos que, às vezes, né, em vez de ajudar, acabam atrapalhando o processo. É isso, né? O respeito a si, aos seus limites, aos seus desejos, né? Ao corpo de maneira geral. Aí eu só queria fazer, a gente sempre tenta também fazer exercício de trazer o que está no Evangelho de Jesus para cada tema, né? E aí uma coisa que a gente, enfim, dentro do Evangelho discute muito é justamente essa questão, né, de que a alimentação ela é parte do cuidado com o corpo, né? E aí eu só queria assim deixar aqui a referência de que Paulo na carta dos Coríntios ele trouxe essa questão de que Deus está no nosso corpo e no nosso espírito, né? Então, se eu cuido do meu corpo, eu estou cuidando do Deus que há em mim, né? Então, ele coloca, na verdade, está dentro de nós não, mas ele pertence a Deus, nosso corpo e nosso espírito, né? Então, enfim, lá no capítulo 6, versículos 19 e 20, ele tem uma frase, né? Uma pergunta, na verdade. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, sem que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, trazendo, né, essa importância da gente cuidar do nosso corpo. A gente aqui em nenhum momento está falando. A gente ainda não começou a falar em termos de nutrição no sentido de o alimento industrializado ele vai ter mais ou menos nutrientes. A gente falou aqui só de impacto, né, no corpo de uma maneira geral, na nossa vontade, no ambiente. Né? Então, a gente trazer essa consciência, justamente ter essa noção de como a alimentação vai, né, assim, entrar no nosso corpo e o que ela vai fazer ali dentro, né? É importante a gente ter essa consciência mesmo, né? E a ideia justamente hoje é essa, né? E assim, esse respeito ao corpo, né? Respeito ao seu limite, né? Como é importante que a gente observe isso e não peso, né? Que aí eu acho que Mari lida muito com isso, né? Como as pessoas ainda veem o nutricionista como um profissional que vai emagrecer necessariamente, que sabe das calorias de todo mundo, né? Como é que é isso, Mari? Assim, como que a gente lida, né? Assim, a gente enquanto pessoas que se Profissional, alimentam. né?
Sim, vocês do outro lado não nutricionistas. Então, assim, eu não vou saber exatamente a frase, mas eu já li isso em relação tanto à atividade física como em relação à alimentação, no sentido de se alimente melhor, não porque você odeia o seu corpo, mas porque você ama. Se Ai, perfeito. movimente, não porque você odeia o seu corpo, mas porque você ama. Então, no sentido, as pessoas são impulsionadas a mudar a alimentação e fazer atividade física por um objetivo estético, porque eu acho que eu estou com a barriga assim, com a perna assada. Então, o caminho é o contrário. A gente não tem que ficar focando em querer mudar o corpo. Mas o fato da gente amar o nosso corpo, a gente impõe um cuidado. A gente cuida do que a gente ama, né? Então, se a gente começa a amar o nosso corpo primeiro, a gente tem uma tendência a cuidar melhor disso. E há quem acredita que mesmo quando a gente não ama, a gente começa a cuidar e pelo cuidado a gente passa a amar. Então, no final das contas, a mudança na alimentação, ela precisa partir de um ponto de autocuidado, né, de autocompaixão, né, de se carinhar, como às vezes a gente fala, e não no sentido de punição, né, de que eu preciso fazer isso para mudar o corpo de um jeito ou de outro. Então, o profissional nutricionista ainda é visto como esse profissional, né, emagrecedor e modelador de corpos. E aí, hoje eu falei isso para um paciente, e já falei isso algumas outras vezes, que assim, os mesmos esforços não vão gerar os mesmos corpos. Sim. Ou seja, eu posso comer exatamente a mesma coisa que você, Alessandra, os nossos resultados vão ser diferentes. E as pessoas querem que tudo seja igual, que a gente consiga, né, mudar o nosso corpo, botar a bunda, tirar a perna, enfim. E não é assim que funciona. Então, a alimentação, ela vai muito além do aspecto estético e de peso. A alimentação como cuidado vai de um processo de nutrição. Eu costumo dizer que a alimentação ela não resolve tudo na vida, mas um corpo bem nutrido, sem dúvida nenhuma, funciona melhor. Ele pensa melhor, ele dorme melhor, ele tem um sistema imunológico melhor, você tem mais energia para estudar, para fazer as atividades, para fazer bem para o outro, para estar de bom humor, né? Não tem a ideia de estar enfesado. Então, assim, o nosso corpo físico vai trazer também nossos aspectos emocionais e isso pode, de alguma forma, refletir nas nossas ações, né? No nosso humor, o quanto a gente trata bem o outro. Então, eu acho que esse cuidar do corpo precisa ser de uma forma, né, bem carinhosa, sabe? Sem achar que a gente vai modelar esse corpo, mas que sim, a gente pode melhorar esse corpo a partir de onde estamos, mas sem essa pressão e sem essa obrigação de que a alimentação tenha que ser a forma que a gente tem para ficar magra ou sarada ou qualquer coisa assim. Você tocou numa palavra específica aí que tem tudo a ver com a alimentação também, que é emoção, né? Tem muitas pessoas que dizem que comem por ansiedade e tal. E aí, o que seria uma alimentação consciente, né? Nessa ideia do lidar com as emoções, né? A gente sabe que a emoção, ela interfere diretamente na forma como a gente se alimenta, no quanto, inclusive, né? Mas, assim, como é que seria lidar com essa emoção, com a alimentação, né? Pensando nessa perspectiva da emoção. Bom, o que acontece, né, que ao longo da nossa vida, a gente foi perdendo o que a gente tinha de natural, de reconhecimento do que é fome. Então, assim, não é culpa de ninguém, mas a gente sabe o que acontece, né? A criança está chorando, dá um doce. Alguém, né? Então, eu tava... Não sei se você já parou para observar, quando vocês assistem, né, filmes e séries. Gente, a maior parte das séries menciona uma tristeza e um pote de sorvete, um chocolate, a mulher chorando. Então, assim, a gente se acostumou a achar que a comida é o remédio para as nossas emoções. Um dia desse eu estava vendo um artigo muito legal, uma expressão que eu nunca tinha visto, Liz, que as pessoas se automedicam com comida. E eu fiquei achando assim, meu Deus, que negócio impressionante. Perfeito, eu gostei também. Então, assim, a gente pode se automedicar tomando um remédio para dor de cabeça de vez em quando. Mas se essa dor de cabeça é todo dia, será que a gente não tem que ver onde é que está o problema? Então, o que eu quero dizer é normal de vez em quando você comer um chocolate porque você está triste. Mas se toda vez que você está triste é o chocolate que entra como remédio, será que não está na hora de cuidar dessa tristeza? Será que não está na hora de pensar em uma outra forma de resolver esse problema?
Então, a alimentação consciente do ponto de vista emocional, eu acho que tem relação principalmente com identificar o que você está sentindo. Isso que eu estou sentindo é fome ou é vontade de comer? Essa vontade de comer, ela tem que ideia? É uma simples uma sensação de prazer? É uma sensação de angústia? Eu estou entediado? Eu estou sozinha? Um dia desse eu estava discutindo com as meninas do grupo de intervenção que eu nunca tinha visto, Liz. Uma pessoa que comia por medo. Ela tinha síndrome do pânico, ela acordava de noite com medo e ela comia por medo. Olha como isso é forte, sabe? De você não ter como lidar com os seus medos, com as suas emoções e a comida entrar no lugar. Então, eu costumo dizer que quando a comida está ocupando um papel que não é dela, tem alguma coisa que vai dar errado. Então, aí a gente volta para o ponto do autoconhecimento, né? Sim. Quando eu tenho essa sensação de que eu estou com fome o tempo todo, será que é fome mesmo? Se não é fome, o que é que eu estou sentindo? E será que tem outra forma de lidar com esse sentimento que não seja com a comida? Então, para quem tem dúvida, né, do que é fome e do que é vontade de comer, eu posso dar umas dicas aqui rapidinhas, mas assim, o primeiro ponto é que a fome, ela tende a ser física. Você sente uma dorzinha de cabeça, você sente o estômago roncar, você sente uma quedinha de energia, né? Quando é uma questão de vontade, não é uma questão física que você sente. Você não sente nada no seu corpo que traga isso. Então, o primeiro ponto é que a fome geralmente é física. A fome de verdade, ela tem que ir aumentando. Então, 9 horas da noite eu não estou com fome. 9h30 pode ser que esteja, 10 horas, 11 horas eu vou estar com muito mais fome do que agora. Não é a fome que aparece de repente do nada, que você quer comer. Então, a fome tem uma tendência a ir aumentando. Se a fome é de verdade, nada mais vai resolver além de comida. Então, às vezes você está assim, estou querendo alguma coisa. Toma um café, passa. Não era fome. Porque se fosse fome, você ia tomar café, ia tomar água, e daqui a pouco você precisa comer de novo. E outra coisa que é parâmetro também, é que quando você está com fome, você pode comer quase qualquer coisa. Então, a gente tem alguns profissionais que indicam, por exemplo, que a gente escolhe um alimento neutro. O que é um alimento neutro para você? Sei lá, batata doce. Você nem desgosta, nem gosta muito. Então, se você está com fome, você comeria um pedaço de batata doce. Mas se você está com vontade, você quer batata doce, Lissandra? Não, mas se aparecer um pedacinho do bolo, você come. Ou seja, quando é fome, a gente come quase qualquer coisa. Quando a gente começa a ter muito critério, né? Uma vontade muito específica, não, mas eu queria o bolo de chocolate daquela doceria ali da esquina, né? Então, provavelmente, isso é uma vontade de comer. E essa vontade de comer pode ter vários fatores, inclusive aspectos emocionais. Então, eu acho que o ponto da alimentação consciente, né, na questão das emoções é isso. Identificar, se comunicar melhor com o seu corpo, né? Isso é fome, isso é vontade de comer. Se não é vontade, se não é fome, o que é? E a partir daí a gente vai tentando criar estratégias para lidar com esse sentimento sem que seja sempre com a comida. Então, como a gente vai respeitando no passo a passo, eu já falei várias vezes, se por acaso você entendeu que é ansiedade, mas ainda assim não conseguiu conter o impulso, tudo bem, acontece. Mas aí, o fato da gente perceber que existe isso é um ponto porque a gente sabe que vai melhorar. Então, esse processo, gente, de usar a alimentação como um conforto, né? Isso é da maior parte das pessoas. Então, primeiro a gente reconhece, depois a gente, né, procura estratégias, mas é comum que mesmo tendo consciência, a gente ainda faça uma escolha que a gente considera, né, que não é exatamente o que a gente queria. Mas é processo, né? Aceitar a falha, respirar fundo, entender que naquele momento era o que você podia fazer por você e bola pra frente. E eu acho que uma coisa que é importante, Mari, da gente esclarecer, assim, essa questão do que é saudável, né? Porque às vezes a gente fica nessa agonia de, eu não queria comer tal coisa. E aí, de repente, porque na sua cabeça aquela coisa, ela não é saudável. E como ela não é saudável, você não pode comer nunca, né? Então, talvez valha a pena a gente explorar isso, assim, o que seria o saudável? Né? Será que o bolo de chocolate, ele sempre, até brincando, porque sempre... pergunta, né, do bolo vulcão de leite ninho com Nutella. Fala aí, depois. Será que ele nunca vai ser saudável em nenhum contexto, de nenhuma forma? A gente nunca vai poder ter a sensação de estar comendo bolo e ter a tranquilidade de ser algo saudável, entende? Então, assim, né, porque tá tudo tão caixas de saudável e não saudável, e às vezes a gente precisa também, né, se permitir. Eu acho que a gente precisa flexibilizar os conceitos de saudável
E como as pessoas não conhecem o conceito de verdade, eu falo isso várias vezes. O conceito de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é que é um bem-estar, né? É um bem-estar social, físico, emocional, psicológico. A saúde não se resume ao corpo físico. Ou seja, comer um pedaço de bolo só pensando no aspecto nutricional biológico não é saudável. Então, a gente pode ter, do ponto de vista nutricional, um pedaço de bolo, tá? É uma fonte de carboidrato, tem 200 calorias, tá? Mas o bolo que eu como com você, tomando um café, não é um bolo qualquer. O bolo que a minha avó faz para mim não é um bolo qualquer. Uma fatia do bolo de aniversário da minha mãe não é um bolo qualquer. Então, por mais que seja o mesmo bolo, nutricionalmente falando, a gente tem contextos diferentes onde o bolo entra. E comer um pedaço de bolo no aniversário de minha mãe não é saúde? É saúde emocional, é saúde social, né? Então, a gente precisa colocar tirar das caixinhas esses conceitos, porque o que é saudável depende do contexto, para quem, quando, como, em que circunstâncias, sabe? Então a pessoa fala, ah, não, porque é saudável tomar suco verde de manhã. Se você toma suco verde de manhã e tem praticamente ânsia de vômito, onde é que está a saúde disso? Sim. Então, precisa ter cuidado com os nossos critérios de saudade, de saudável. E aí, eu acho que é importante a gente flexibilizar o que é saudável, o que não é saudável, né? Dar uma misturada nisso daí, porque a gente consegue diminuir a nossa carga de culpa. Toda vez que a gente come algo que está errado, a gente se sente culpado e acha que é o fim do mundo, porque está errado, que comeu açúcar, porque açúcar dá câncer. Gente, menos. Não é assim que as coisas funcionam, né? A gente precisa pensar no equilíbrio. E esse equilíbrio que envolve saúde mental também. E isso que você falou, né? O açúcar faz mal, e se eu comer tal alimento eu vou ter câncer, eu vou desenvolver diabetes, não. Isso é um terrorismo nutricional, né? Termos conceituais, assim, que as pessoas, enfim, dentro dessas caixinhas do saudável e não saudável, claro que a gente tem, assim, alimentos que não são os ideais para a saúde, principalmente os produtos, né? Que a gente chama de produtos alimentares, são alimentos ultraprocessados. Mas isso não quer dizer que nunca na sua vida você vai poder comer, né? Você vai comer e que toda vez que você comer, né? Realmente isso vai necessariamente lhe fazer mal. Isso, como o Mari falou, vai depender do contexto que está envolvido, né? Tem tantas coisas, assim, eu sempre converso, né, com pessoas, né? Agora não tenho feito consultório, mas assim, como tem essa ideia de que se eu comi um pedaço de chocolate, meu Deus, minha alimentação, a pessoa detalha toda a alimentação com vegetais, com frutas, e aí de repente, mas aí à noite não consegui comer o chocolate. E eu, você está dizendo que sua alimentação está saudável por causa de um pedaço de chocolate, por causa de um biscoito, enfim, então é o que você falou, né? Flexibilizar mesmo esse conceito e a gente entender que somos humanos, né? A gente tem emoção e a nossa alimentação sofre influência de tudo ao redor, né? Eu costumo dizer assim que a alimentação é consequência, né? Ela é consequência de uma série de questões enfim, né? Pensando nessa questão do cuidado com o corpo, é importante a gente, de novo, vou bater nessa questão do autoconhecimento, a gente se conhecer e a gente, né, entender como é que as coisas funcionam aqui dentro, porque cada organismo é um organismo, né? Cada ser é um ser diferente. E aí, só para fechar isso, a gente volta para o mesmo ponto da consciência. Eu acho muito pouco provável uma pessoa que tem uma alimentação consciente, que coma produto industrializado, que tem um problema em relação a isso. Então, vamos supor que a pessoa come chocolate, porque ela gosta muito de chocolate. Se ela tem a consciência de perceber o que é vontade de comer um chocolate, ou uma vontade de abarcar toda a tristeza que ela tem comendo uma caixa de chocolate. Se ela tiver consciência, dificilmente ela vai comer uma quantidade muito grande, porque ela tem a consciência de que chocolate é uma vontade, tristeza é uma coisa, e dificilmente ela vai comer exageradamente para fazer mal. Entende? Então, se você gosta, sei lá, de um fandangos, se você lancha fandango todos os dias, tem alguma coisa errada. Ou você não planejou suas compras, ou você não está, né, ligada no seu corpo, no que o seu corpo quer. Porque, assim, é muito difícil, gente, que uma pessoa só tenha vontade de comer salgadinho. O corpo pede uma coisa fresca, sabe?
Então, eu acho muito pouco provável que uma pessoa consciente tenha uma alimentação ruim. Porque a partir do momento de consciência, exagerar é muito difícil. Uma Sim. pessoa que tem uma alimentação consciente, fome, saciedade, sentimento, ela não vai comer um pacote de miojo todo dia. Porque ela entende que a consciência tem a ver com o cuidado, o planejamento, o bem-estar do corpo. Então, para mim, é uma preocupação que a gente consegue organizar a partir do mesmo ponto. Uma alimentação consciente vai gerar uma alimentação de alguma forma equilibrada. Não, isso é perfeito, né? Aí é isso. A gente acaba sempre retomando os mesmos pontos. E outra coisa que eu acho que vale a pena a gente falar é a questão da persistência, né? Que a gente falou das falhas. Então, para lidar com as falhas, a gente precisa persistir nesse processo, né? Então, como a Mari falou, assim, realmente um processo de aprendizado. A gente começar, não é de um dia para o outro, gente, né? Amanhã eu vou acordar e vou observar o meu corpo e vou tomar consciência de tudo. Isso leva tanto tempo, porque os acontecimentos, né, vão passando aí na vida e a gente vai se vendo afetado, né? Então, assim, realmente a gente se conhecer. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, né, eu sou da Bahia, e quando eu cheguei aqui no Rio, eu já fazia muitos anos que eu não comia biscoito recheado. Mas quando eu cheguei aqui, comecei a sentir muita vontade, acho que eu já falei até isso pra Mari. Eu já comecei a sentir muita vontade de comer biscoito recheado, porque o biscoito recheado me liga, né, aos meus irmãos, porque era um momento que a gente, né, compartilhava, a gente brincava, enfim, e a gente dividia o biscoito recheado, né? Então, assim, de repente, toda vez que eu como biscoito aqui, e às vezes, eu já aceitei no nível que tenham sempre biscoito aí, porque qualquer coisa eu como meu biscoito sem culpa nenhuma, né? E é importante a gente, de novo, flexibilizar essa coisa assim, ó, não é o alimento saudável, mas ele, dentro do contexto da minha alimentação, está sendo super saudável, porque ele está me dando aquela saudade. Às vezes, quando eu vejo que está demais, eu ligo para meus irmãos, que ajuda. Do ponto de vista mental ali, é um conforto que você tem. O problema é a gente achar que uma coisa vai resolver tudo, né? Então, eu acho que a gente precisa aceitar a nossa inconstância dentro da alimentação também. Então, o fato de você conseguir ter feito uma semana ouvindo o seu corpo, lidando com ansiedade, meditando, etc., não quer dizer que em um dado momento você vá comer o chocolate que está ansioso e pronto. No outro dia você recupera, né, essa ideia de que, ok, ontem foi um dia realmente atípico, hoje a gente volta. Então, o fato de você ter acertado algumas vezes não quer dizer que você nunca vai, entre aspas, errar. Né? Então, esse processo é de altos e baixos. Eu vivo falando que é montanha russa, tem dia que tá tudo bem, tem dia que dá uma bagunçada geral. E aí, eu já falei isso um dia desse, que, inclusive, Liz, as pessoas precisam humanizar o nutricionista. O nutricionista Sim. também tem os seus momentos de não planejamento, os seus momentos de comer coisas que não é exatamente o que ele gostaria, os seus momentos de fome emocional, né, de comfort food, que a gente recorre, sei lá, o biscoito recheado. Então, isso tudo faz parte de um contexto. Eu fico sempre falando que a gente precisa cuidar para que as exceções não virem excessos. Mas enquanto for exceção, o corpo consegue lidar, gente. O corpo é Sim. sábio. Ele consegue dar uma administrada nisso daí. Se a maior parte da sua alimentação é bacana, não é o biscoito recheado ou alguma outra coisa que você gosta e que de vez em quando entra, que vai fazer um estrago. As pessoas parecem que assim, ó, eu tô fazendo tudo certo. Se eu comi um biscoito, parece que tudo que eu fiz o resto da minha vida, né, não adiantou nada. E é muito o contrário. Se você tem uma alimentação bacana a maior parte do tempo, seu corpo está mais protegido para lidar, né, com essas exceções, com esses aditivos. E aí o corpo vai organizando. A gente precisa flexibilizar para que a gente não tenha o tempo todo, né, uma cobrança excessiva. E o excesso de cobrança impede da gente fazer o mínimo que a gente pode. Sim. E isso, em termos de cobrança, assim, para o cérebro, faz toda a diferença, né? Porque essa questão do biscoito mesmo, eu lembro que eu cheguei a ter um conflito aqui, logo quando eu cheguei, porque realmente já tinha muitos anos, enfim, né? Era algo que para mim sempre foi um alimento muito... que eu tinha uma relação muito forte, né? Na época da faculdade, eu comia muito, enfim. E aí, teve um dia que eu simplesmente entendi qual era o processo nessa questão do autoconhecimento. Eu entendi qual é o papel do biscoito. O biscoito quando eu tô com muita saudade dos meus irmãos.
Então, quando eu percebi isso, eu simplesmente comprei meu biscoito e deixo ele no armário. Porque assim, naquela ânsia, né? Enfim, nesses processos eu vou lá e acesso ele, né? E eu acho que é isso, né? A gente se conhecer e começar a entender, né, o papel de cada alimento mesmo. A gente está meio que se repetindo aqui, mas eu acho que são questões que vale a pena a gente falar muitas vezes, né? Para que as pessoas compreendam, né? Falar de várias formas a mesma coisa, às vezes é importante porque a gente vai assimilando aos poucos mesmo, né? E entendendo que isso faz parte do processo mesmo. Então, retomando a questão da persistência, né? Então vão ter dias que vão ser ruins mesmo, que a gente não vai conseguir fazer nada, absolutamente nada, e tudo bem, no dia seguinte a gente tenta de novo, e às vezes no dia seguinte a gente vai conseguir fazer só mais uma das coisas, só uma refeição, e faz parte, né? Porque o processo de aprendizado é isso, né? E assim, a gente passa por uns dias, Camila está aqui falando que a alimentação estava um pouco desorganizada, mas que ela conseguiu organizar. Camila é uma paciente minha muito querida, né? Que sempre está aqui nos lives participando. E isso acontece, gente. Então, assim, é normal que quando alguma coisa maior aconteça na vida, a alimentação às vezes perde um pouco de espaço. Então, eu já tive paciente dizer, Mariana, minha vida está uma loucura agora, que eu não consigo, de alguma forma, me organizar para priorizar do jeito que eu gostaria. E tá tudo bem. Às vezes é uma fase de ajuste. Então, se você, né, mudou de cidade, você mudou de emprego, mudou de rotina, pandemia, home office, né, relacionamento, isso tudo bagunça, né, a nossa alimentação. Se a gente pensar que a gente tem um eixo para voltar, mais dia, menos dia, as coisas vão se ajustando. E aí eu acho que é importante a gente não ir na coisa do 880, sabe? Eu falo isso muito também. As pessoas acham que só vai conseguir fazer quando fizer tudo certinho. No dia que faz tudo errado, tá vendo? Esse negócio não dá pra mim. Não, gente, é flexível, é organizável, né? A gente não faz tudo perfeito o tempo todo, mas a gente faz o que dá, quando dá, e aí a gente vai aprendendo, né? Então, se há algum tempo, às vezes a pessoa não tinha o hábito de, sei lá, comer fruta, depois ela vai, né, colocando no hábito, no carrinho, depois ela vai, poxa, eu agora como fruta. Então, é um processo que exige alguns ajustes e que a gente vai aprendendo, cada pessoa no seu ritmo. Então, tem gente que faz mudanças mais fácil, tem gente que demora um pouco mais, né? Então, eu tenho pacientes que estão comigo há muito tempo, que a gente vai e volta nas metas, a gente vai dar um tempo, vai fazer outra coisa, volta. E assim, cada pessoa tem o seu ritmo. Eu acho que o importante, né, é a gente não desistir. Não desistir de melhorar. Não da perfeição, mas a gente ter em mente que sempre tem algo para melhorar e que a gente não se acomode de dizer, tá vendo, esse negócio não é para mim mesmo, eu não vou me alimentar bem. Não, vai. No seu ritmo, dentro das suas possibilidades, mas vai. Sol tá falando aí dos momentos de isolamento, desse momento de isolamento que tem contribuído para esses equilíbrios, né? Já tá acabando, eu tô aqui só acompanhando o tempo, mas eu queria só pedir para você comentar mais um ponto que eu acho que é importante também da gente, enfim, expandir um pouco, né? A ideia do autocuidado quando a gente vai preparar o nosso alimento, né? Porque muitas pessoas não têm esse hábito, eu não sei cozinhar, né? Enfim, só cozinho ovo. E aí simplesmente se distancia da cozinha e delega isso para outras pessoas e pede delivery, né? Como agora, nesse tempo, as pessoas não estão podendo ir. E assim, eu queria que você falasse da importância, né, dessa questão do autocuidado no sentido do preparo mesmo. Não precisa ser nada muito elaborado, mas que a pessoa tem energia ali, né, que ela está colocando. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa lembrar, e talvez que as pessoas não entendam, é que cozinhar não é um dom. Cozinhar é prática. Quando a gente se empenha na prática, a gente faz melhor. É óbvio, gente, que tem pessoas que têm facilidade. Tem gente que tem mais, né, facilidade para cozinhar, tem pessoas que têm menos. Assim como tem alguém que tem facilidade para tocar violão. Enfim, o que eu quero dizer é que cozinhar exige prática. E se você não sabe, a gente pode começar, né, das coisas mais simples. E quando a gente fala de cozinhar como um cuidado, a gente não precisa fazer um prato MasterChef, não. Você cortar a sua banana da terra e cozinhar é diferente de você pegar um pacote de pão industrializado, né? Então, eu, particularmente, comecei a cozinhar em um outro momento e eu costumo dizer que cozinhar, para mim, é um momento meditativo, né? Meditação ativa. Quanto mais estressada eu tiver, mais cuidado eu vou ter em cortar os quadradinhos de cenoura.
porque a gente coloca a nossa atenção naquilo dali e coloca um sentimento de relação com a comida. Então, eu falo muito também que a comida é um momento de você explorar a criatividade. Não é que você viu uma receita de ovo com orégano. Não tem orégano. Eu gosto de manjericão. Como é que fica isso? Né? De você experimentar a sua criatividade e de você fazer as coisas com o gosto que você gosta. Com os sabores que você gosta. Então, é uma forma de cuidado também. Você escolher os ingredientes, você ter uma relação de cuidado, de toque, de textura, né? De você... Eu sempre falo que quando a gente faz o nosso próprio alimento, a gente resgata a nossa autonomia. Você quer bolo de chocolate? Pronto, você tem o bolo lá da marca X e tem o bolo que você faz. Quando você faz o seu bolo, você escolhe se você quer açúcar normal, se você quer mascavo, se você quer demerara, se você não quer açúcar, se você vai botar aveia, se você vai usar manteiga, se você vai usar azeite. Você resgata a autonomia de escolher o que você vai colocar para dentro do seu corpo. Pode ser um bolo de chocolate maravilhoso igual, mas a escolha foi sua, né? E eu acho que ainda tem o processo de espera. A gente tem muita pressa, né? É mais fácil a gente passar na esquina e comprar um pedaço de bolo de chocolate do que a gente esperar o processo do bolo ficar pronto. Se eu não me engano, tem um jornalista, eu acho que é Michael Pollan que fala disso, ele tem um livro sobre cozinhar, e ele defende, né, por exemplo, que se tudo que a gente quisesse comer, a gente fizesse artesanalmente, dificilmente a gente ia ter excesso de peso. Então, se você quer um sorvete, vai preparar o seu sorvete, vai levar umas 4, 5 horas para o sorvete ficar pronto. Mas não, a gente imediatamente passa no mercado, compra o sorvete, toma o pote todo, né? Então, todos esses aspectos são importantes. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito fã de pão, mas nessa quarentena eu me propus a fazer um pão. Fiz o pão, esperei fermentar, esperei assar, senti o cheirinho de pão do forno. Gente, tem um gostinho diferente você fazer esse processo. E aí, eu acho que cada pessoa deve respeitar o seu ritmo. Não precisa pegar receita mais complicada, não precisa pegar aquilo tudo que suja a cozinha toda, mas assim, em pequenos passos, né? Se você come pão todo dia pela praticidade, vamos pensar em fazer, sei lá, uma tapioca, então, que você está pelo menos preparando. Pronto, evoluiu da tapioca, que você vai cozinhar a banana da terra. E aí a gente vai pensando, o outro dia você vai fazer, sei lá, uma omelete de banana da terra, que já tem um pouco mais, né, de elaboração. Mas eu acho que é muito importante essa aproximação com o alimento fora do momento de comer, né? Então, a gente vai, né, tendo essa ideia. E se você ainda tiver outras pessoas, é um cuidado com as outras pessoas também, né? Um preparo, é um carinho, é um outro processo, né? Então, eu sou muito suspeita para falar, porque eu acho que cozinhar é uma arma poderosíssima, né? De melhorar a alimentação, de melhorar o mundo, de se cuidar, de se experimentar, de arriscar, né? De ver o que é que vai dar. Será que vai dar certo? Será que isso vai ficar bom? O que é que me agrada? Então, eu particularmente defendo que todo mundo deveria cozinhar um pouco mais. Eu também sou super a favor disso. Eu tenho, né, cozinhado aqui e é isso, né? Acho que também é um espaço onde eu exerço minha criatividade, né? Eu sinto falta às vezes, né, tô da área acadêmica, então eu exerço de como, né, eu não ficar pintando desenho, não quero ficar pintando coisas, eu quero exercer a minha criatividade de outras formas, e eu acho que a cozinha permite isso, né, porque, assim, acho que o primeiro passo é a gente seguir a receita exatamente do jeito que tá lá. Mas o segundo passo é você começar os ingredientes, geladeira, né, eu me lembro que eu sempre fiz tal coisa com o que tinha na geladeira. E é legal isso, a gente pega o que tem e faz. E tudo bem, a gente aprende como que daquele jeito vida, né? Pode ser nada para cuidar. E uma tática que eu sempre uso, coisas novas, é estar com muita fome. Porque como você falou, quando a gente está com fome, a gente come. Né? Assim, claro que não vai ser nada queimado, nem coisa do tipo, mas algo que às vezes não fica tão saboroso, mas quando a gente está com fome, para dar um outro sabor, né? Então, assim, às vezes a gente realmente é se arriscar. Então, muito pouco, a gente faz uma meditação no final. Vou pedir para a Mari fazer as considerações finais. O pessoal está super pedindo uma alimentação parte 2. Depois a gente conversa sobre isso. Agradecer de antemão a Mari.
e pedir para você fazer a ferramenta aí. O que você queria deixar de mensagem para o pessoal? Eu acho que a alimentação consciente é um processo. Ter autonomia em relação à sua alimentação é difícil, mas essas conquistas são coisas assim impressionantes para a sua saúde, para a sua qualidade de vista em se conhecer, ó, que você vai ter bons frutos desse processo. Que ótimo. Muito bom, Mari. É a alimentação que sempre, enfim, né, as pessoas ficam muito tá muito dentro da nossa vivência e como tá muito em as pessoas e vou te convidar para a gente fazer essa meditação. É uma meditação rápida, né? Vai ser muito rápido, tô vendo aqui, tem 3 minutos. Para a gente vibrar pelo planeta, né? A gente ainda tem muitas especificamente. E, enfim, né? A gente está no momento do uma das formas da gente tomar consciência da respiração. Então vamos puxar o ar lentamente. Nesse momento vamos uma luz verde no meio do peito que vai irradiando Não estou ouvindo. Amiga, não estou te ouvindo. Eu não consegui ouvir a meditação.